Ok, nós estamos de volta. Apocalipse, capítulo 9, dando continuação nas trombetas. Eu queria, para alguns momentos, recapitular o que nós vimos até agora. Porque quando você assiste um filme, nós estamos vendo tipo 10 minutos de cada vez, pedaços do filme, e algumas vezes é bom só tocar o filme e deixar ele correr. O que nós vimos até agora é que tem 7 chaves para entender o Apocalipse. O primeiro versículo diz que o livro foi escrito em símbolos. Então vamos procurar símbolos, não coisas literais. Também nós aprendemos que o próprio livro falou diversas vezes que o Apocalipse é sobre eventos que acontecerão em breve. Então é uma coisa que é muito tempo depois. Terceira chave, que do próprio livro falando, que o Apocalipse foi dado para confortar os cristãos perseguidos. Perseguição é capa a capa neste livro. Então, se nós vamos entender o livro com a maior facilidade, lendo o livro que diz, escrito em símbolos, vai acontecer em breve, e é sobre a perseguição de cristãos. Quarta chave que nós já vimos, Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Nós não temos que nem adivinhar quem são. Quando nós olhamos para capítulo 12 ou capítulo 20, quem é o dragão? Satanás, a Bíblia diz que é Satanás. E quando olhamos para capítulo 13, encontramos duas bestas. E eles são fáceis de identificar, porque é alguém que está governando o mundo, está perseguindo cristãos. Capítulo 17 diz que um dos governantes está no trono agora mesmo, enquanto João estava escrevendo, e para os cristãos é óbvio quem é. É o Império Romano. E a segunda besta, identificada como aquela seita de louvor romano que forçava pessoas a adorar os imperadores, ou sem adorá-los vão ser mortos. Nós vimos em capítulo 17 que a prostituta chamada Babilônia, andando nas costas da primeira besta, ela também é símbolo. Ela não é literal, ela é um símbolo. E no final do capítulo 17, versículo 18, o que este símbolo da prostituta representa? O que é a prostituta? Cidade que reina sobre o mundo. Qual foi a grande cidade que reinava sobre o mundo enquanto João escreveu o livro? Roma. Então é fácil entender o livro se você só pensa sobre o que o livro está dizendo e não escuta mais nada. Só escuta o livro, porque você começa a escutar os DVDs hoje em dia, eles vão inventando coisas que não estão no livro e confundindo nossas cabeças. Agora, dentro do livro tem uma época de tempo que se chama 1260 dias. Algumas vezes este mesmo período de tempo é descrito como 42 meses. Algumas vezes é descrito como 3 anos e meio. E algumas vezes é descrito como tempos e meio tempo. É 4 maneiras de escrever o mesmo período de tempo. E nós vimos que é um período de tempo de perseguição contra a igreja da época. Essa é uma maneira simbólica para descrever uma época de tempo, não uma quantidade exata de dias. E a sétima chave que nós vimos no livro, Apocalipse identifica o reino. É óbvio dentro do livro que o reino já está estabelecido. Muitas pessoas que mal interpretam Apocalipse diz que o reino será estabelecido no futuro para 1000 anos na terra. De acordo com o primeiro capítulo, o reino já está aqui. João já é companheiro junto com os outros irmãos perseguidos. Então, com esses detalhes em mente, Apocalipse fica bem mais fácil de entender. Então, tem 5 interpretações que nós avaliamos. E o fim de Roma é o único que combina com todas as chaves. O final do Império Romano, que estava em pé na época, perseguindo os cristãos, e a derrota desta nação, é a única interpretação que cabe no livro. As outras interpretações, nenhuma pista combina com os detalhes do livro. Então nós abandonamos eles.
No começo do livro, o Império Romano perseguiu os cristãos, e no final do livro, Deus derrotou a nação. Capítulo 1, João está na ilha de Patmos, ele escreveu o livro, estava preso lá por pregar a palavra de Deus. Capítulo 1, ele viu Cristo andando no meio dos candelabros. Os candelabros representam o quê? As 7 igrejas. Ele fala que o símbolo é candelabro e diz o símbolo é as igrejas. Ele já explica o símbolo. E nas suas mãos tem 7 estrelas que representam o quê? Os anjos, os mensageiros que vão comunicar a mensagem à igreja. Cada um recebeu pelo correio, cada um deles vai ler. Agora, essas 7 igrejas são literalmente, eles são 7 igrejas literais. Por nome, foram estabelecidos em Atos capítulo 19. Eram igrejas vibrantes, crescendo. Mas agora uns 60 anos mais, uns 30 anos mais tarde, eles são igrejas com problemas. Eles ficaram meio relaxados na fé. Algumas coisas certas, algumas coisas erradas. Então, Jesus vai chamar a atenção deles antes de lidar com Roma. Ele falou que ele repete uns 7 mensagens em capítulo 2 e 3. Jesus conhece as suas igrejas. Cristo quer que as igrejas guardem os seus ensinamentos. Mais nada. Não dos homens, não supostas revelações que os homens estão escutando na sua cabeça hoje. Não, só este livro, só. Cristo quer que os cristãos vivam em pureza. A gente no domingo tentamos aparecer bem puro, mas como é lá na semana? Onde estão nossos olhos? O que estamos assistindo, lendo, cantando? O que está na nossa cabeça? Será que é puro? Talvez aqui a gente engana uns aos outros, mas Cristo sabe. E Ele sabia exatamente o que passava na cabeça dessas pessoas, e Ele puxou a orelha deles. E diz, eu estou sabendo o que você faz todo dia. Cristo sabe. Ele simplesmente falou à igreja, quando eu lidar com Roma, vocês que estão puros, estão cuidados. Vocês que estão aqui hipócritas, eu vou eliminá-los junto com os romanos. Esta é a mensagem dele. Ele falou que os cristãos devem crescer no seu serviço. Todos nós estamos servindo de alguma forma ou outra na igreja. Devemos aumentar nosso serviço. Mas não é só assistir cultos. Tem tarefa para fazer. Número 6, a 6ª mensagem. Cristo quer que os perdidos saibam que podem ser perdidos novamente. Não é uma vez sempre salva. João Calvino ensinou isso, não Jesus. Jesus disse, se você não vive corretamente, você pode perder sua salvação. E número 7, Cristo vai recompensar ricamente aqueles que são vencedores. E qual é a palavra vencedor? Nike. Boa palavra grega. Então, capítulo 4, tem uma janela aberta no céu. João é tirado da terra mentalmente, de alguma forma, ele está lá no céu, diante do trono de Deus. E este trono, em capítulo 4, é o palco. Como se estivéssemos nós sentados na arquibancada e nós vamos assistir a peça. Está lá no palco, a cortina abriu e olha o palco. No centro tem o trono. Você tem 4 querubins ao redor. Você tem 7 lâmpadas de fogo representando a presença do Espírito Santo. Você tem 24 anciões sentados em tronos, reinando, e tem milhões de anjos. E 2 capítulos de louvor acontecem a Deus. Os 24 presbíteros estão tirando aquela Stefanos, aquela coroa de vitória, dizendo muito obrigado pela vitória. Aquela que está sentada no trono tem um livro na mão. E tem 7 selos. E esses 7 selos basicamente é capítulo 1 até o final de capítulo 11. Simplesmente Deus tem uma mensagem sobre o que vai acontecer com a igreja. E Ele quer dar um aviso para os romanos para parar com isso. Eles não vão escutar o aviso. Então, depois que capítulo 11 fecha, Deus tem um novo livro para compartilhar. Não me ouviu, Roma? Eu vou te eliminar agora. E este é o restante do livro de Apocalipse. Mas o primeiro livro, capítulo 5, estão procurando alguém digno para abrir. O único digno foi Jesus. E tem vários símbolos para representar Jesus. Ele é um cordeiro, ele é um leão. Mas Jesus é o único digno. E o que ele vai fazer é abrir o conteúdo deste livro na mão
daquela que está sentado no trono. Quando ele começa a abrir os selos, os primeiros 4 selos, 4 cavaleiros de cores diferentes aparecem no palco. Um é um conquistador branco com Estéfanos, conquistador. Você tem outro vermelho usando aquela espada romana, Mácara. E essa espada é usada para eles matar uns aos outros. E você tem um cavaleiro preto, ele tem uma balança na mão, era maneira de comprar e vender, tipo, na caixa, você dá dinheiro para que faça uma compra. E ele descreveu tempos econômicos que vão ser péssimos. E os romanos tentaram aplicar isso nos cristãos, por não adorar os imperadores, mas quando você chega e lê Apocalipse 18, você vai saber do que ele está falando. Deus vai castigar os romanos com uma situação econômica que nunca foi falado antes. O mundo todo vai sofrer. Quando aquela capital cai, imagina o que aconteceu com o dólar da época. O euro da época. Não tem mais compra e venda pelo mundo. Não tem mais mercadoria. Não tem mais nada. Não tem Mercosul, não tem nada, porque o capital do mundo falhou. E todo mundo está sofrendo. Ele está vendo. Se alguém não prepara-se a obedecer a Deus, Deus vai aplicar. E o último, você tem Hades e morte neste cavalo amarelo. E este símbolo, nós vimos, vem de Zacarias. Esses são cavaleiros que Deus está enviando. Então Deus vai desfilar seu exército, o que ele é capaz de fazer. Jesus abre o 5º selo e debaixo do altar, lá no palco, esse altar de sacrifícios, tem almas lá que perderam a vida. Eles perderam a vida por pregar a palavra de Deus. Eles foram perseguidos pelos romanos e já estão no céu. E eles fazem a pergunta do livro. E qual é a pergunta do livro? Até quando? E Deus vai responder. Quando você chega no final do Apocalipse, Deus responde esta pergunta. Se você entendeu esta pergunta, você entendeu o restante do livro, porque é a resposta desta pergunta. Então, Jesus abre o 6º selo e ele dá uma pequena amostra da resposta. Sol escureceu, lua virou sangue, estrelas caindo dos céus, terremotos, ilhas tiradas do lugar, pessoas correndo para se esconder da ira daquela sentada no trono. E basicamente a história acabou, é só isso. Mas nós estamos curiosos sobre os detalhes. Ou qual nação mesmo? E o que eles fizeram? Mas como Deus vai fazer isso? E quando vai acontecer? Então ele vai contar a história de novo no Apocalipse, com mais detalhes. Então ele vai contar de novo com mais detalhes. Então ele vai contar mais uma vez com mais detalhes. Ele conta 7 vezes. E se você não recebeu esta pequena coisa que eu escrevi sobre a derrota de Roma contado 7 vezes, eu tenho aqui na frente para você pegar depois. Mas esta aqui é a primeira derrota. Essa é uma visão simbólica da linguagem apocalíptica, a linguagem simbólica que veio do Velho Testamento. Cada vez que você vê uma cena dessa do Velho Testamento, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Joel, questão que uma nação vai cair. Israel caiu, Judá caiu, a Síria caiu, Babilônia caiu, Edom caiu, Egito caiu, Pérsia caiu. Cada vez que essa linguagem usada, uma nação caiu, a linguagem usada novamente. Não é o final do mundo, é o final de uma nação rebelde contra Deus e que está perseguindo o seu povo. Igual que aconteceu no Velho Testamento. Agora, antes que ele vai aplicar um pouquinho de castigo, de aviso para os romanos, para chamar a atenção deles, para parar de perseguir cristãos, antes, capítulo 7, nós estudamos na última aula, Deus vai proteger seu povo. Simbolicamente, ele tem marca na testa. O ponto é que Deus conhece seu povo, ele conhece cada um deles. E o número lá é 144 mil. Não é um número literal. É um número simbólico, múltiplos de 12, e 12 no livro é um número simbólico que representa o povo de Deus. E ele multiplica o número, e até multiplica vezes 1000 para dizer, eu sei onde está cada filho meu. E mesmo que você morra na perseguição, você está no céu comigo, não esquenta a cabeça. Você não vai ficar escondido lá em Éfeso, Esmirna, como se isso no final do mundo de Jesus
esqueceu de nós. Jesus não esqueceu de nenhum. Ele conhece cada um. Então, primeira parte do capítulo, eles estão na terra, conhecida por Deus. E daqui a pouco, na segunda parte do capítulo, eles estão diante de Deus, já mortos na perseguição, mas vitoriosos por toda a eternidade. Então ele mostra Deus protegendo a sua igreja. Então nós começamos semana retrasada, a falar sobre as trombetas. Então obrigado pela ausência da semana passada, espero que a folga foi boa para vocês. E nós vamos recuperar a folga quinta-feira. Então não esqueça, quinta-feira, às 19 horas, nós vamos recuperar. E nós devemos até quinta-feira chegar em capítulo 18. 19. Então, semana que vem, nós vamos passar capítulo 20, passar muito tempo lá. E 21, 22 é mais simples. A gente vai terminar o livro na terça-feira que vem. Mas as trombetas, nós já lemos que o propósito de trombeta é avisar. Na época, tinha uma sentinela que ficava em cima do muro. O trabalho dele tinha um exército estrangeiro chegando. Ele não tinha um satélite, eles tinham sentinela. E o sentinela, ele viu e começou a tocar as trombetas. Alguém viu aquele filme Mulan? Sabe aquele desenho animado Mulan? Vocês conhecem? Que é aquele muro da China. E quando os Huns estavam com fome no norte, eles invadiram China, não porque queriam dominar China, eles estavam com fome. Então eles desceram. E quando eles passam por cima do muro, aquela muralha enorme da China, os chineses começaram a acender fogo. E este era um aviso para a nação inimigo atacando. Na época era trombetas. Então nós vimos em capítulos 8 e 9 o toque das trombetas. Agora presta atenção no esboço do livro. Você tem selo, quarto, quinto, sexto selo, e tinha um intervalo de carimbar o povo de Deus. Intervalo. Quando ele abriu o sétimo selo, o que é o sétimo selo, o conteúdo do livro? 7 trombetas. Então ele toca 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 trombetas ele tocou. E nós vamos ver a 6ª trombeta agora. Esta é onde nós não tivemos tempo na última aula. Vamos ver a 6ª trombeta tocar. Então, em capítulo 10, vamos ter um intervalo. E o intervalo continua em capítulo 11. E no final do capítulo 11, ele finalmente toca a 7ª trombeta e terminou o conteúdo daquele primeiro livro. E por falta de arrependimento dos romanos, acabou o conteúdo do primeiro livro. E por eles não se arrependeram, capítulo 10, Deus vem com um novo livro, João, mais um. Eles não querem se arrepender. E o conteúdo do segundo livro é a derrota total dos romanos. Este é mais ou menos o que já vimos, o que vamos ver e preparados a ver hoje à noite. Mas ele foi tocando esses trombetas. E nós vimos desastres naturais acontecendo. Contra a terra, 1/3, parcial. Contra o mar, 1/3. Contra os rios, 1/3. E as luzes do céu. Não era escuro, não era a lua totalmente escuro, não era um sol totalmente escuro, não era estrelas totalmente e a nação caiu. Não, 1/3 do sol escureceu. 1/3 da lua significa, vocês estão prestes a cair se não se arrepender. E eles não se arrependeram, então tocou a 7ª trombeta, aviso final, Roma já era. Isso que vai acontecer. Mas ele tocou os primeiros 4, são desastres naturais. E nós vimos alguns desastres naturais que Deus desceu em cima de Roma, tipo aquele vulcão que explodiu e cobriu 2 cidades, bem na época. Não tinha explodido por 1200 anos e do nada ele cobre 2 cidades. É a mão de Deus. E de repente tinha aquela peste que matam 5 milhões de romanos e o exército devastado. Os romanos já deviam estar arrependendo, porque eles não têm nem força lidar com uma exército estrangeira. Eles são um exército
pela metade já. Mas eles não se arrependeram. Então nós vimos abrindo na quinta trombeta, capítulo 9, ele tocou e o destruidor, o Apolião, aquele anjo que Deus manda fazer o serviço dele para os malandros, ele chegou e ele tem uma chave na mão do abismo. E ele abre o abismo. E o que sai lá é coisa terrível. É o mesmo abismo, é o mesmo anjo de capítulo 20. E o anjo vai pegar Satanás, colocar de volta e trancar a porta. É o mesmo anjo, mesmo abismo. Mas neste momento ele abre e maldade sai. E o ponto lá é maldade contra maldade. Se você vai praticar maldade, você vai sofrer as consequências. Roma não só começou a deteriorar por causa de desastres naturais que Deus aplicou. Roma começou a apodrecer por dentro e matar si mesmo. Maldade contra maldade. Talvez aquela segundo cavaleiro de vermelho matando uns aos outros. Roma matou uns aos outros. Só leia sobre os imperadores. Um assassinando o outro. Quem vai dominar Roma agora? A maioria eram homossexuais. Eles eram bestas mesmo. Eles eram cruéis. O entretenimento deles não era assistir o balé, ou assistir um filme. Não, vamos pegar uns cristãos e acendê-los e bater palmas. Vamos pegar uns leões famintos que não comem por 2 semanas e solta eles com os cristãos. Vamos assistir eles comerem eles. Eles eram besta. Agora eu acho que eu sei porque João usou a palavra besta, porque eles eram. Mesmo, coisa cruel, absurda, ridícula. E Deus diz, basta a maldade. Mas Roma sofreu as consequências de maldade contra maldade. Agora nós estamos agora, capítulo 9, versículo 13, este onde nós vamos começar. Vamos ler de novo. O 6º ano tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º ano que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. E este rio Eufrates é a chave desta trombeta. Se quiser sublinhar alguma coisa, é essa. Eles estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E o anjo diz, solte. Então, versículo 15, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3. Está vendo? É parcial. Ainda está esperando o arrependimento de Roma. Para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. 200 milhões? Eu ouvi o seu número. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como jacinto e amarelas como um enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Agora, vamos chegar à conclusão do porquê dos trombetas. Versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam
de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos. Imagina quem eles estavam assassinando. Das suas feitiçarias e de sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Eu estou aqui na apostila e talvez a numeração na sua página é 65. Eu estou modificando, aperfeiçoando para publicar este obra para o ano que vem. Eu acho que é a página 65. No meio da página diz: agora o sexto anjo toca a sua trombeta e nós somos transportados para o rio Eufrates. O Eufrates era famoso por ser a fronteira leste do Império Romano. Deixe-me ver se tem um mapa aqui do Eufrates. Ok. Ele aparece daqui. Este mapa vai aparecer. Sabe onde está o Eufrates? Se o mapa não aparecer. Vocês conhecem onde está o Mar Atlântico? É a fronteira do mundo. Nas Américas não mora ninguém ainda. Então, e você tem Alemanha, Portugal, Espanha, essas nações nem existem, mas o terreno existe. E o império, você conhece os romanos, a bota de Roma. E você conhece a Grécia, e nós temos muito mar aqui. E tem a Ásia aqui, onde são as 7 igrejas, e João estava no livro de Patmos. E você vai descendo, tem Jerusalém, tem o Egito aqui embaixo. Onde está o rio Eufrates? Ele corta aqui, rio Eufrates, onde está a antiga Babilônia, a Síria, aquelas que vieram invadir Israel, escravizá-los, levar para cativeiro no Babilônia. Onde está Irã, Iraque, hoje em dia. Este era a fronteira mais distante do Império Romano. O rio Eufrates. Eles não mexiam com pessoas aqui, tinha bárbaros aqui. Tinha bárbaros aqui, alguns bárbaros aqui. Mas Roma tinha suas fronteiras e eles dominaram o mundo. Mas o rio Eufrates era uma fronteira de Roma. A fronteira leste. Enquanto o sexto anjo toca, nós vemos não somente o rio Eufrates, mas aquelas esperando no outro lado. Sabe o que está no outro lado? O que está no outro lado do rio? 200 milhões. Um exército de 200 milhões de soldados. Andando em cavalos, com cabeças como leões, com caudas como cobras. Das bocas dos cavalos foram lançados fogo, fumaça e enxofre. Estes são soltos para atravessar o rio e atacar aqueles dentro das fronteiras do Império Romano. Agora é difícil imaginar esta cena. Lembre-se, é uma cena simbólica. Mas é difícil imaginar a cena. 200 milhões de homens andando em cavalos, com cabeças, com leões, lançando da boca fogo, fumaça e enxofre. Se você pudesse colocar em formação militar um exército dessa, esse exército teria 1,6 quilômetros de largura e 136 quilômetros de comprimento. Pode imaginar um exército dessa?
O exército é quase a largura de Guarapuava e alcança até além de Irati. Mano a mano. Este é muitos homens. Alguns veem esta cena como uma guerra moderna, com os cavalos representando tanques de guerra. Eles imaginam que esses soldados são da China, desde que, dizem eles, é o único lugar que poderia produzir um exército literal deste tamanho. Estamos falando de um exército literal? Não, esse é um livro simbólico. Até qual é a população atual do Brasil? 208 milhões. Tem que ter cada pessoa da pátria brasileira formar um exército dessa. A população norte-americana, 258 milhões. Os americanos não têm um exército desse tamanho. Então alguém está procurando interpretar literalmente, deve ser da China então. Então nos anos 60, vários escritores, naquelas outras 4 interpretações, eles escreveram sobre uma terceira guerra mundial entre os chineses e a União Soviética e os norte-americanos. E aconteceu? Não, a União Soviética nem existe mais. Não houve uma guerra. Então eles jogaram todas as interpretações no lixo e estão escrevendo novos. O que tal a gente para de escutá-los? Se eles não fazem uma interpretação literal, por que estamos ouvindo eles? Porque o primeiro versículo do livro diz, é um livro simbólico. Mas, aqui na apostila, nós devemos nos lembrar, portanto, que estamos num livro simbólico. E quando vemos a descrição de João, devemos perguntar não somente o que diz, mas o que significa. Diz 200 milhões de soldados andando em cavalos fora de comum e atravessando o Eufrates. O que significa? Portanto, significa que Deus usará aquelas forças além das fronteiras de Roma para unir-se neste tempo de aviso. Desde que o Eufrates era uma fronteira de Roma, bem conhecida na época, ela é claramente simbólica de todas as fronteiras. O número grande de soldados atravessando representa aquelas tribos, como os visigodos, hunos, godos e vândalos, que realmente atravessaram as fronteiras romanas do 2º ao 4º séculos para saquear certos territórios. Estas eram aquelas que os romanos... Vocês assistiram aquele filme Gladiador? Vocês conhecem essa? É um filme meio violento, muito sangue, mas ele realmente representa a época. Tinha um general, e ele está prestes a ser nomeado o próximo imperador, não da família, mas por ser um homem excelente. E você sabe o transtorno que foi causado, e no final ele é vendido como escravo, mas ele é um lutador e tanto, um gladiador, e ele acaba sobrevivendo durante o filme, porque ele é um lutador. Mas no começo do filme, você viu Macarai? Os romanos, o começo do filme começa os tropas romanos em fila de formação militar lutando contra quem? Aquelas caras do outro lado da fronteira com home fire. Assista o começo do filme e você vai entender o cenário do que está acontecendo naquela época. E os inimigos, mesmo que Roma era um império mundial, tinha os rebeldes, loiras, nu e com home fire. E eles tinham cabelo comprido e pareciam malucos atravessando. E os romanos tinham medo deles. Eles atravessaram e saquearam, roubaram, Os romanos estão sempre lá. Como os brasileiros estão nas fronteiras.
Mandando os bolivianos lá e mandando os venezuelanos. Os venezuelanos não tendo um pouquinho de dó e compaixão, parabéns. Mas tem pessoas que estão tentando invadir e os soldados numa fronteira na Amazônia tentando, fica do seu lado do rio, esta é a nossa pátria. Todo país age assim. Mas esses exércitos realmente atravessaram as fronteiras usando aquela espada comprida e deixam um aviso, uma toque de trombeta para Roma: você é vulnerável, você devia se cuidar. Esses ataques de forças de fora do império providenciaram um aviso forte para Roma que ela é vulnerável e precisa fazer algumas mudanças internas. Então a cena de um exército enorme atravessando o Eufrates deu uma mensagem para aquelas que primeiramente receberam o Apocalipse que Deus iria iniciar uma época de aviso contra o perseguidor da igreja, e uma parte do aviso viria por meio de ataques além das fronteiras. Não é uma destruição completa, pois somente 1/3 foi destruído como aviso. Agora, meu filho, eu bati um papo com meu filho anteontem. Meu filho, Nathaniel, ele é um desenho gráfico, casado, mora no exterior agora. Ele é um curitibano. Ele fala português corretamente. Eu não. Mas ele tem uma coleção de espadas. Ele gosta daquelas espadas samurai, ele morou no Japão por um tempo. Mas meu filho pesquisa armadura, ele monta armadura, ele luta num exército, não literal, é literal, mas não é coisa de matar, qual é a palavra? Eles se vestem de armadura, eles têm espadas, mas eles são espadas que são cobertas de espuma, e eles batem mesmo, mas não matem, mas só toca, você morreu, toca, você morreu, só. Não é aquela coisa do Zoro. Eu não sei se você já luta com espada, mas não é aquela de Zoro, por meia hora. Não, o lutador de espada faz assim, e você morreu, 3 toques. Tipo nas Olimpíadas, tem aquelas caras nas Olimpíadas, tac, você morreu, cara. Só tocou, morreu. Era veloz. E então eles praticam isso todo dia no campo, de lembrar como era nesta época. É o exercício. Eu não sei porque ele gosta desse tipo de diversão, mas ele falou isso para mim. Ele diz que os romanos tinham tanto medo da espada ronfaia que modificaram uma capacete para incluir uma aba para tentar se proteger da descida dele. E esse que ele me enviou. Os romanos sempre usam este capacete por séculos. Até os bárbaros começaram a atravessar. E eles colocaram aquela aba lá na frente para tentar evitar tirar o rosto deles. Foi a primeira e última modificação que eles fizeram para os capacetes deles. É interessante. Agora, que nós vimos esses trompetas tocar, ainda estamos no capítulo 9, leia novamente, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Este é o ponto das trombetas, chamá-los para arrependimento. Eles não se arrependeram das obras de suas mãos. Não pararam de adorar ídolos e não pararam de assassinar. E, versículo 21, também não se arrependeram. Este é o problema. Apocalipse 9, versículo 20 e 21, é uma leitura que nós vimos no começo desse estudo sobre as trombetas. Deus disse que iria usar 3 forças principais para enviar uma mensagem ao perseguidor, o Império Romano. Essas mensagens iriam chegar por meio de desastres naturais, pelo efeito de imoralidade contra si mesmo, e um começo de ataques além das fronteiras.
Agora, o que será o resultado destes avisos? A resposta é que não houve arrependimento. Eles não pararam seu louvor pagão dos imperadores, nem os assassinatos de cristãos, nem as feitiçarias, nem sua imoralidade ou os roubos. Essas práticas, muitas das quais eram usadas na perseguição de cristãos, continuariam. Deus lhes deu uma chance para mudar e eles recusaram. Eu lembro meu pai. Meu pai era bem assim. Meu pai deu um aviso. E se eu não escutei o aviso, ele diz, toca seus dedos e ele tira o cinto dele. Whack! Whack! E funcionou para mim. Avisado pai, nunca mais. Meu irmão mais velho, whack! Whack! Ele diz, eu faço o que eu bem quero. Whack! Whack! Eu faço o que eu bem quero. Whack! Eu acho que o traseiro dele tem uma bolha lá atrás, porque ele não escutou o aviso. Meu pai disciplinou ele de todas as formas. Hoje ele é um cristão excelente, grande empresário. Mas alguém precisava disciplinar o cara, porque ele era preguiçoso, errou. Eu não vou nem descobrir meu irmão, mas agora ele é muito bom. Mas precisava esquentar o traseiro. Eu gostaria de esquentar o traseiro de alguns que nunca receberam. Eles precisam, vai fazer machos, homens deles. Ou eles vão ser moles e preguiçosos por resto da vida. Disciplina funciona. Deus aplicou uma disciplina neste povo. É criatura de Deus. Deus ama cada imperador e quer a salvação deles. Está chamando eles para o arrependimento. Não estão se arrependendo. Então, ele vai ter que fazer o que ele fez nos dias do dilúvio. Ele esperou 120 anos de pregação de Noé, chamando o povo para arrependimento. Não se arrependeram. Deus matou cada um deles. Cada um. Menos 8. E vai acontecer de novo. E sabe uma coisa? Vai acontecer no nosso futuro de novo. Sabe o que aconteceu nos dias do dilúvio? Vai acontecer de novo. No dilúvio era água. Se você ler o final do Apocalipse, é fogo. Se chama a segunda morte. E vai durar eternamente. Não é uma aguinha e morre. Não é um fogo que nunca se apaga. Eu acho que deve chamar nossa atenção para seguir a Deus, né? Ele nos ama. Mas se nós somos rebeldes, Ele é muito severo também. Diz Romanos capítulo 11, versículo 22. Agora, eles não se arrependeram. Agora, capítulos 11, 12 e 13. Desde que eles não se arrependeram e são muito rebeldes, seu traseiro doendo, mas eu vou mostrar que eu sou melhor que Deus. Eles são ainda arrogantes. Nesses 3 capítulos, Romanos iriam iniciar uma época de perseguição chamado simbolicamente de 1260 dias. É isso que eles vão fazer. Ou é também chamado 42 meses, 3 anos e meio, ou tempos e meio tempo, durante as quais a besta, o Império Romano, iria liderar um ataque feroz contra os cristãos. Sabe, vocês querem entender o Apocalipse de uma forma tão simples? Você tem que ler o livro de Jó. O livro de Jó. Deus permitiu Satanás tirar muito de Jó. E Jó, fiel. Então Deus permitiu para Satanás adoecer o corpo dele, tirar tudo, ele está sofrendo. E Jó ficou fiel. E no final da história Deus diz, ele nunca me negou, né? E Satanás diz, perdi essa. Mesma história está acontecendo agora de novo, nesta época contra os cristãos. Mas não é só contra Jó, é contra cada um que declarou Jesus Cristo como Senhor. Cada um. E sabe por que Deus está permitindo isso? Que Deus quer deixar uma coisa bem clara. Alguém se lembra de Mateus 16,
Versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do Hades, ou algumas traduções, inferno, prevalecerão contra ela. Nunca. Satanás diz, eu posso derrubar a igreja. Deus diz, fica à vontade, é inquebrantável. E Satanás vai agora usar os romanos, dar uma surra na igreja, tentando exterminar a igreja. Este é Apocalipse. E nós vamos ver, se tivermos tempo hoje, nós vamos ver os ataques, um atrás do outro. E no final da história, a igreja, mesmo que milhões de cristãos, torturados, crucificados, decapitados, mortos, a igreja cresceu mais ainda. O Império Romano caiu e a perseguição terminou. E Deus diz, valeu. A igreja é indestrutível. Mesmo que a gente perca a vida, nós somos vencedores. Apocalipse em poucas palavras. Ok. Dentro da apostila, novamente.